Boa noite, Colombo. Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, então, para nossa segunda live, quinta-feira, todas 8 horas, aqui na RC 87,9. Hoje com uma convidada muito especial pra gente. Eu sempre falo que a Dona Noemi aqui faz parte, né, patrimônio de Quilombo já, né, Dona Noemi? Bem-vinda, Dona Noemi, então. Muito obrigada por ter atendido o nosso pedido. Boa noite, Silvane. Boa noite, ouvintes da Rádio Comunitária. Parabéns por essa iniciativa, por esse programa. Obrigada. Papos, como é que é? Papos e Relatos. Papos e Relatos. Isso. Parabéns. Uma nova iniciativa, sempre inovando, né, Silvane? Ótimo, né? É sempre bom, né, Dona Noemi, falar de coisas novas, bater um papo, conversar. Hoje em dia a gente até comentou na outra live, a nossa falta de tempo nos restringe, né? A gente devia conversar mais, né, Dona Noemi? Então estamos ao vivo aí com Papos e Relatos. Bem-vindos todos que estão participando. Pessoal de Chapecó, obrigada. Quero agradecer de coração a todos que me mandaram parabéns, que curtiram a live, que compartilharam, que comentaram. A nossa primeira live foi um sucesso garantido. Tinha gente lá do Mato Grosso assistindo, as vizinhas da linha Janeiro que me chamaram lá. Olha, se eu assisti, muito obrigada a todos pela audiência. Foi top e é muito bom ter vocês com a gente, tá? Lembrando, né, que a gente tem nossos apoiadores e não pode deixar de agradecer. Então, inclusive hoje a gente tem um sorteio dos nossos apoiadores. Então, lá da Aquarela Quilombo, a gente tem o sorteio de uma mochila unissex aí, tamanho médio. Obrigada, Júlia e as Leandra, as meninas lá que sempre tratam a gente com muito carinho, muita atenção, atendimento top de vocês. Então, deram hoje então essa mochila para sorteio. Para você participar que está acompanhando a live, coloca ali eu quero e compartilha lá e segue a minha página, @SilvanaForcellini_palestrante, tá? Então você que quer concorrer a essa mochila muito legal, vai lá, comenta na nossa live eu quero e lá tem o @ da minha página, que é SilvanaForcellini_palestrante, tanto no Facebook quanto no Instagram. Você pode estar curtindo a página e já vai estar concorrendo à mochila, tá legal? Dessa vez a gente não vai fazer o sorteio ao vivo, por causa que para que todo mundo consiga participar, então a gente vai fazer o sorteio na próxima quinta, antes da outra live, da terceira live, que vai ser com o Jefferson, se eu não me engano, ele é comandante dos bombeiros. O Jefferson vai falar um pouquinho aí de como é os bombeiros comunitários e também sobre os cuidados aí que a gente vai estar chegando na data do carnaval. E também agradecendo ao despachante Rosseto, lá da Ana, Ana 33463128, que atende toda a documentação aí ágil, rápido e na hora para Quilombo, Santiago e Irati. Voltando então, Dona Noemi. Dona Noemi, a senhora fez parte de uma das nossas, na verdade, da nossa primeira live. Foi um desafio aí que a gente lançou e a senhora topou esse desafio e falou com a gente aí referente a mulheres na profissão do comércio, lá em março de 2021. Como que foi, Dona Noemi, participar dessa live? Foi uma novidade, foi muito interessante. A gente fez essa live de máscara, né? Isso, era para a pandemia. Então, tudo muito diferente, em função de estar num momento de pandemia e a gente conseguindo se comunicar através de uma live, né? Tudo é só novidade daí, né? Era comunicação através dos olhos, né, Dona Noemi? E foi bacana trocar essa experiência, falar um pouquinho de como que era o comércio, Foi bem interessante porque a gente passou e na época se passava e a gente continua passando sempre por processos de momentos que a gente veio trazendo da pandemia, né? Então verdade. Tem que estar sempre uma novidade. Sim. Foi uma novidade. Cada caso positivo é um susto de novo, né? É verdade. Mas graças a Deus eu acredito que passou. Foi uma época diferenciada, a gente estava ainda, foi no meio, a gente não sabia se começava, se ia terminar, que processo, mas sim. Eu acho que foi bacana, um medo, uma preocupação muito grande, um sentimento diferente, né? Isso. E como que foi? O pessoal comentou da live, foi conversar com a senhora, como que foi? Sim, o pessoal gostou, comentou. É diferente. É diferente para quem estava acostumado só na loja, né, Dona Noemi? Eu vou perguntar para a senhora, quem é a Noemi? Bom, a Noemi é uma mulher, uma esposa, mãe, filha,
que quando a gente começa a falar da vida da gente, a gente se emociona. Com né? certeza, né, dona Noemi? Porque tem toda uma história, né? É verdade. Quantos filhos, dona Noemi? 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos. Quantos netos? 2 meninas, 2 netas. 2 netas. Eu tenho o Gustavo, a Romana, o Guilherme e 2 netas, a Mirella e a Alice. Todos Tenho pertinho? uma nora que se chama Diana e a Marta. 2 noras. 2 noras. Muito bem, família linda, né, dona Noemi? Sim, E o maridão? esposo, não o me esquece maridão, dele. que é o Valdir. Muito bem, seu Valdir aí, todos com certeza vão estar te assistindo. E a dona Noemi também faz parte da sociedade, né, dona Noemi? Quanto tempo de residência em Quilombo? Nasceu, foi criada, veio pra cá. Como que foi essa história da senhora com Quilombo? Então, meus pais vieram do interior do Rio Grande do Sul em 1952, né? Já vieram para Quilombo com 3 filhos. Os 3 filhos mais velhos são gaúchos. Olha! Né? E quantos irmãos, dona Noemi? Nós somos em 7. Veio 6 vivos, né? E o último, né, faleceu bebezinho, né? Então, mas nós somos em 7 irmãos. E, então, do Rio Grande vieram 3, os 3 mais velhos. E eu, a 4ª, nasci em Quilombo. Foi a premiada, a primeira, então, chegar em Quilombo. Sim, e aí eu nasci mais aqui. 3 em sequência, é isso? Muito. Nós somos em 2 irmãs, eu e mais uma irmã, mulher, né? E 4 homens. Como que era? 5, né? Com 5 homens. Esse bebê que faleceu, né? Esse bebê faleceu recém-nascido. Sim. Acontecia O muito, último, né? Acontecia bebê. muito naquela época, né, Sim. dona Noemi? Como que era a primeira lembrança, assim, digamos, a primeira lembrança que a senhora lembra, assim, como que era Quilombo? Quando você chegou, quando abriu os olhos, quando lembra que viu ali, que reconheceu o Quilombo, como que era aquela primeira infância? Nós tivemos uma infância muito saudável, muito boa, né? Eu tenho muitas lembranças boas. A gente brincava muito. Brincadeiras era mais saudáveis, né? Brincava muito. A gente tinha espaço. Nós sempre moramos aqui nessa região aqui, né? Muito próximos. Não se saiu muito, né? Então, tinha bastante espaço para a gente brincar. Até às vezes eu fico me perguntando, hoje a gente cuida isso, cuida aquilo. Verdade. E a gente brincava, subia em árvores, pulava tábua, andava de perna de pau. Nem existe, a lata ainda, naquela época existia, as latinhas, grudar nas latas. Verdade. Então, o carrinho, aquele, né, o carrinho de madeira que empurrava com os pés. Sim, então eram umas brincadeiras bem saudáveis. Às vezes, se poderia até dizer hoje que poderiam, que não sei como que não acontecia, né? Exato. A gente parece que não se machucava, ou se machucava, dava um jeito de... Eu sempre falo como é que a gente não se quebrava. E era uma coisa saudável. E na verdade caía e levantava, né? Sim. Então, assim, da infância, da adolescência, da juventude, eu só tenho boas lembranças. Boas lembranças. E não tinha asfalto, não tinha nada, tinha muitas casas. Como que era Quilombo? Quilombo, bom, eu nasci em 54, né? Então, também nascemos quase que junto com Quilombo. Então, tudo muito diferente, a gente pode ver, agora nós temos o CAT ali, a Casa da Cultura, que tem umas fotos antigas, né? Isso, então, indo lá, o pessoal pode ir lá e rever algumas coisas do nosso amado Quilombo, né? Quando iniciou o Quilombo. Muito bacana a senhora lembrar isso. Eu fui lá, ajudei um pouquinho lá as meninas, foi uma coisa bem rápida, mas assim, dá pra ver que tem muita história lá. Então eu recomendo pra filhos, netos de pessoas que criaram o Quilombo, que foram os primeiros, né, dona Noemi? Sim. Tem muita história lá, né? Vão reconhecer muitas pessoas aí que deram início, o pontapé inicial em Quilombo, não é verdade? Então tem fotos muito bacanas lá, né, da época que acharam o poço aqui no centro, da Escola Jurema, da primeira igreja, tem muita coisa bacana lá, né? Sim. Então, quando meus pais vieram do Rio Grande do Sul, veio meu pai com mais um irmão, um tio, né? Para iniciar, também para desbravar, para iniciar a vida deles aqui, né? E a minha tia, irmã da minha mãe, tia Maria Valezan, já morava aqui. Aí depois daí tinha também o irmão da minha mãe, né? Praticamente então, uma das primeiras famílias aqui de Quilombo, vieram do interior do Rio Grande do Sul, Carlos Barbosa, meu pai e minha mãe é de Garibaldi.
E ainda a gente tem familiares lá. De vez em quando a gente vai para Serra Gaúcha visitar esses familiares. Tem que voltar, né? Sim. Então vocês foram uma das primeiras famílias Sim. a migrarem Sim. aqui para Quilombo. Sim. E aí foi crescendo devagarinho. Vamos crescendo. E a adolescência? Estudou aqui em Quilombo, Sempre. escola, sempre aqui? Sempre estudamos aqui. E era uma preocupação muito grande dos nossos pais. A gente foi crescendo e eles também queriam que a escola melhorasse, que a escola crescesse junto, né? Então, eu lembro que eles faziam reuniões, a gente participava dessas reuniões. E agora está terminando a 8ª série, como é que vai ser? Para onde que vão estudar? Sim. E daí eles iam em busca de trazer cursos para cá, cursos, né? Atrás de professores, atrás de documentação, onde foi se criando as escolas, né? Devagarinho foi se construindo para trazer a educação para cá. E namorava muito naquela época também, dona Namorava. Era tranquilo, não tinha muita gente para se participava. Seu Valdir não escuta isso. Se participava da comunidade, da igreja. Enfim, a gente ajudou tudo a desenvolver, né? A crescer, a construir. Porque isso parece que é nato da gente, né? Participar e ajudar, né? Falando nessa questão de participação, de adolescência e primeira infância, como que a senhora vê? Porque digamos que a senhora acompanhou 3 gerações, né? A da senhora, a da época dos filhos, né? E hoje a senhora vê essa participação de adolescentes aí, de pré-adolescentes. E como que a senhora vê essa participação deles na questão de igreja, na questão de comunidade? Como que é essa diferença? O que a senhora vê dessas 3 etapas, dessas 3 diferenças de idade aí? Então, são diferenças grandes, né? E isso acho que é visível. Verdade. Cada dia é um dia, né? Então, assim, na comunidade, a gente participava bastante da comunidade, como a gente continua participando, mas a gente se dedicava mais. Tinha mais comprometimento, participava mais ativamente. Quer dizer, eu vejo assim, ou a gente ajudava e fazia algo acontecerem, ou não acontecia. Não porque, claro, que todos participavam. Sim. Se nós formos ver quem participou, quem não participou, quem construiu, quem não construiu, eu acho que todos têm uma participação. Tem um dedinho, né? Tem um dedinho aí. Então, se trabalhava, a gente se dedicava, deixava a vida da gente para ir trabalhar na comunidade, né? Hoje já é uma cultura diferente. Sim. É muito diferente. Tem coisas diferentes para se ocuparem, tem estudos de forma diferente também, né, dona Noemi? E daí assim, se eu não for, alguém vai, né? Exato. Então, a coisa acontece do mesmo jeito, ou talvez com um pouquinho mais de dificuldade, ou mais fácil do que já foi, né? Sim. Mas eu percebo assim que, olha os monumentos que nós temos aqui, de que foi construído, e eu sempre falo que nós não conseguimos conservar. Verdade. Então E é um patrimônio histórico, né? Sim, a história são de Quilombo. patrimônios e são construções com uma base muito grande, né? E que é difícil para nós conservar. Para melhorar uma pintura, para melhorar um telhado. Até enfim. porque antigamente as coisas eram feitas para durar. Sim. Né? Então era para se durar muito, então era feito de uma qualidade, de algo diferente, né? Porque era para se durar muito. Hoje existe uma qualidade, mas não chega nem aos pés do que se tinha naquela época, porque tudo era difícil de conquistar, né? Não, e depois assim, era tudo doação. Você doava o teu dia de trabalho, uma semana de trabalho, se necessário, né? Você doava. Hoje não, hoje você tem que contratar, já é diferente, já é uma cultura diferente. Já não é mais trabalho voluntário. Não, hoje é tudo... E era feito com muito amor, né, dona Noemi? Eu aposto que tinha aquela união, que também hoje eu acredito que falta um pouquinho, né? Eu não sei, também tinha as divergências na época, claro. Toda época tinha, né? Sim, mas as coisas aconteciam. Né? De uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra acontecia. E para sair, naquela época não tinha telefone, né, dona Noemi? Não tinha, não sei como é que era a questão de veículos, era meio fechado aqui em Quilombo, para sair para fora.
Como que funcionava tudo isso? Tinha ônibus, né, que ia de Aham. manhã. De manhã tinha ônibus que ia, que eu lembro, né? Tinha ônibus que ia de Quilombo a Chapecó, retornava no final da tarde. A cidade ainda era... Então, se necessário, se precisasse algo a mais, assim, que não tinha aqui, tinha que se buscar fora, no centro maior, que a cidade mais próxima era Chapecó. Então, se ia para lá, né? Nossos pais iam para lá. E lá trazia o que não continha aqui. O que não encontrava aqui. Mas aqui também já tinha comerciantes né, que existem até hoje? Existem, foram desenvolvendo e construindo e trazendo novidades. Não, foram épocas boas, né? Foi uma época de construção. Sim. E existem muitas pessoas que a senhora convivia na infância, ainda aqui em Quilombo, ainda tem contato com muitas pessoas ou não? Ainda tem? Tem, nós temos. Tem colegas, a gente estudou, com quem a gente estudou, ainda tem muitas pessoas que moram aqui. Se tem alguém que está assistindo, que conhece algum colega da Dona Noemi aí de escola ou alguma coisa para contar pra gente, manda aí no WhatsApp, manda... olha só, Ana Gerlach tá mandando um abraço, Noemi, estou assistindo, olha legal, a gente já vai ler os comentários, pessoal. Então, se vocês querem mandar alguma pergunta aí pra Dona Noemi, ou sabem de alguma coisa aí, de alguém que compartilhou dessa história aí pra Dona, com a Noemi, não Dona, né, com a Noemi, manda pra gente aí que a gente já vai ler os comentários, vai contar e vai falar um pouquinho pra vocês, né, Dona Noemi? Eu não perco a mania do Dona. E não esquece de colocar eu quero e lá na nossa página no Instagram, no Facebook, @SilvanaForcellini_palestrante. Curte lá para você estar concorrendo ao sorteio da mochila aí com o apoio da Aquarela Quilombo e também nosso outro apoiador, Despachante Rosseto. Corre lá que a Ana faz os documentos lá na hora para você sair legalizado, tudo certinho para rodar com o teu veículo. E também apoio da Conexão Perfeita, nosso site online www.conexãoperfeita.com.br, que está vendendo para o Brasil inteiro. E um dos produtos é a nossa erva de tererê, que nós vamos sortear também. Logo, logo a gente vai fazer aí para vocês um sorteio para vocês participarem, tá legal? É muito top. Muito bem, Dona Noemi. A gente falou um pouquinho aí do antes, do depois. Que pontos positivos a senhora vê nessa mudança de anos? Então, assim, voltando um pouquinho nos nossos comentários, a gente fica lembrando de algo que aconteceu e que a gente tinha que ir em busca. Quando nós tínhamos os nossos filhos também que estavam iniciando, eu sempre estudei no Colégio Jurema, né? A gente cresceu aqui, então a gente foi para a escola aqui, estudando no Colégio Jurema. E os nossos filhos também, né? E chegou um momento que nós, Clube de Mães da Escola Jurema, nós construímos uma sala de aula para os nossos filhos estudar. Olha aí que bacana! Essa é uma história bonita. É emocionante. E com certeza. Porque eles começaram participavam iam para o colégio, para a escola, daí um dia eles estavam se nós formos ver, eu não lembro o ano, né? Sim. Mas se nós formos voltar e lembrar, e ver na documentação, deve ter. Mas um dia eles estavam na biblioteca, aconteceu isso. Outro dia eles iam para uma outra sala. Para poder estudar. Eles não tinham uma sala de aula para estudar fixa. E era o pré, né? Pré-escola. E aí a gente se juntou e nós construímos uma sala de aula que depois foi anos no Colégio Jurema, que você não lembra, né? Porque quando você chegou já não tinha. Eu sou nova, então. Mas a gente construiu essa sala para os nossos filhos estudarem. Que coisa bacana. Sim. E aí deu essa... Então, por isso que quando a gente fala que nós tínhamos que fazer ou para que as coisas funcionassem, então abraçava a causa e acontecia e fazia. E a garra do pai e a mãe para dar um futuro melhor para o filho não tem, né, Dona Noemi? Então você imagina os nossos pais, o que eles não fizeram para que a gente tivesse essas condições também. Porque quando eles chegaram, não tinha nada disso. Então eles tiveram que construir a igreja, o hospital, o clube, para o lazer também, tudo, né? Tudo, do zero. Tudo eles tiveram que construir. Conta... E construíram. E tá bonito, e tá ali. Foi evoluindo, né? Hoje tá mais moderno e tal, mas foi com base no que foi construído lá atrás. Sim. A minha mãe sempre conta que eles não conseguiam passar da 4ª série, né?
teve em algumas cidades, algumas localizações, eles não conseguiam ir adiante nesse estudo. Então, por exemplo, as famílias eram muito grandes. Então, algum que outro que mais se destacava, que mais tinha vontade, ia lá e tinha aquele esforço extra e andava mais tantos quilômetros, né? E ia estudar. Mas muitos iam pra roça, ganhava enxadinha e ajudava o pai e a mãe, porque não tinha como, né? Alguém tinha que tocar. E quando vinham que queriam estudar, quem morava aqui na cidade tinha o Colégio Jurema. Depois, em 1973, que iniciou o segundo grau aqui, que foi a escola do Senec, né? Então, aí a gente continuou aqui. Muitos saíram, foram em busca fora, né? De estudos. E o pessoal que vinha, que morava no interior, Formosa do Sul, Santiago, no interior de Quilombo também, né? Esse pessoal todo, eles moravam nas casas, eles vinham e se hospedavam nas casas das pessoas aqui, ficavam trabalhando para ganhar pensão para poder estudar. Olha só. Era assim. Isso não há muitos anos atrás, porque também a gente não é... Não faz tanto não tempo. Faz tanto tempo. A gente tá falando de uma época logo ali. Se você for ver em quantidade de anos, ela não é uma data tão longa. Né? E por isso que, como a evolução foi rápida, né? Sim, exato. Muito rápido. Então, hoje já tem transporte, então as crianças não precisam mais ficar se deslocando, não precisa mais vir trabalhar na cidade para ganhar o estudo, para ganhar a pensão para estudar. Sim, já não tem precisa tudo, mais disso, tem tudo, né? E quem quer estudar, pegar uma escola que não quer estudar em Quilombo, que quer sair para fora... Também consegue, tá fácil, né? Sim. Vai de manhã e a gente volta. tem, eu falo, hoje a gente tem uma facilidade com a educação muito grande, porque o que não tá no online, né, tá no presencial. Então, tipo, tem opção. Você consegue de tudo quanto é forma, que naquela época não, ou era isso ou era isso. Exato. Então, hoje é difícil bastante também. Sim, porque você tem que ter um poder aquisitivo para poder acompanhar. Sim, essa evolução toda. Essa evolução toda. Mas, com um pouco de esforço e se dedicando, todo mundo pode ganhar, estudar e fazer, Hoje né? tem bolsas, tem apoio, né? Tem bastante coisa, né, dona Nemi? Vou dar um tempinho aqui, vamos ler um pouquinho os comentários para ver quem tá assistindo a gente. Vamos lá. Vamos lá. Só um pouquinho, gente. Vamos lá. Eu tô aprendendo aqui, tá? Esse fevereiro eu falei pra vocês que é teste. Então vamos lá, vamos ver quem. Nossa, tem bastante comentário aqui. Pessoal aí que tá falando eu quero. Então vamos ver se eu consegui pegar todos os comentários. Não sei se eu consegui puxar todos. Siltéquio, Dona Paulina, muito obrigada, Dona Paulina. Elisandra, Neuza Casagrande, a Graziele Dal Bosco. A Romana tá assistindo, olha lá, a filhota tá assistindo, Dona Noemi, que legal. Ana Paula da Silva, mandou coraçãozinho pra senhora, a Romana. Marília Causa, Nádia Santin, Tânia, Dionilda Frigo, vamos lá, quem mais? Luane, Rosane, tem bastante gente assistindo, ó. A Ana Gerlach que mandou um abraço. Ela conhece a Ana? Quer mandar... Tá lá próxima das minhas netas, lá cuidando dela. Isso, quer mandar um abraço lá pra Ana? Ana, um abração pra vocês todos lá. Isso ali é o Marçal, lá da Argentina. Marçal, nosso amigo que tá sempre, que teve aí em Quilombo, também participando aí com a gente. Muito obrigada pela audiência. E o Dougliari, a Dona Hilda também, olha aí, ó, tá participando também. A Dona Melanie, vamos ver quem mais. Mercedes, Ivânia. Olha só, Rosângela Amaral Vieira. Estudei até 4ª série, morava em Linha Aurora, município de Quilombo. Fui para Joinville em 1986, morei 33 anos lá e voltei. Hoje moro em São Lourenço do Oeste. Rosângela Amaral Vieira. Olha aí, tem história, né? Para você ver. Sair estudar, mas diz que quem bebe dessa água sempre volta, né, Dona Nemi? Diz que tem esse ditado, né? Sim. Voltou. Muito obrigada aí pela participação, Rosângela, por esse apoio. A Rosana Palavicini, parabéns pelo programa, parabéns à convidada, sucesso. Obrigada, Rosana. Ju, Thiago, Gracioli, eu quero. Acho que foi esses, né? Eu não sei se eu consegui pegar todos, mas então, obrigada, pessoal, aí pela audiência. Pessoal que tá acompanhando a gente aí no Facebook. Depois, vocês podem compartilhar essa live e também lá na nossa página.
Eu fiz pra gente o YouTube, eu tô aprendendo, dona Noemi, você viu essa história de celebridades, dessas coisas, eu ainda tô por fora, mas a gente já tem o canal do YouTube. Então, pra quem não assistiu a live que a dona Noemi participou lá em março de 2021, e foram 7 lives, se eu não me engano, foram várias, estão todas gravadinhas e estão todas lá no meu canal do YouTube. Silvana Forcellini 4877, lá no YouTube, pode procurar lá, se não chama que a gente manda o link. Então quem quer rever esses momentos e essa conversa, dá um pulinho lá, vai lá, curte lá, como é que diz? Segue o canal, ativa o sininho, que todas as lives que a gente vai estar fazendo aqui na rádio, a gente vai estar postando lá. Nós vamos dar um tempinho aqui pra gente respirar e trocar umas ideias em off, né, dona Noemi? Sim. A gente vai colocar uma música e já volta pra vocês, pra continuar essa conversa, esse bate-papo gostoso aí com a dona Noemi Pascoaloto.
Boa noite, Quilombo. Voltamos então com papos e relatos com Silvana Forcellini. Hoje, quinta-feira, então, a gente vai estar toda quinta-feira aqui a partir das 8 horas conversando um pouquinho com vocês. E aguardem que março vai trazer fortes emoções aí para toda a mulherada. Afinal, dia 8 de março é dia da mulher. Março é o mês da mulher, né, dona Noemi? Um mês que comemora muita coisa boa. Então, a gente vai trazer muita história, muita coisa bacana e muito conteúdo para essa mulherada. E vamos trabalhar e focar em coisas bacanas para vocês. Que a gente já faz, né? Dona Noemi Pascoaloto, voltando. E eu como dona ainda, dona Noemi, me perdoe. Vamos tirar o dona. Vamos tirar o dona, né? Então, agradecendo aí a Aquarela Quilombo novamente, o sorteio da mochila. Gente, pessoal, coloca lá, eu quero, e segue a página de Silvana Forcellini Palestrante, não esquece. E também a despachante Rosseto aí, que coloca a documentação do seu veículo em dia. Noemi Pascoaloto, a senhora falou um pouquinho sobre que vocês se uniram para construir uma sala. Isso, ó, uma sala de aula, vocês mulheres, clube de mães, né? Tiveram uma iniciativa aí e construíram uma sala de aula especial para os seus filhos, isso? Sim. Foi uma iniciativa do Clube de Mães, né? Mas, claro, a comunidade toda participou, né? A direção da escola, as autoridades da época também. Então, a gente foi em busca de doações. E nisso a gente construiu. Mas foi uma iniciativa do Clube de Mães. Foi uma ação conjunta. Até que por uma necessidade, porque a gente sentia uma necessidade, né? E toda vez que a gente sente uma necessidade, a gente corre atrás de um resultado. Quero fazer uma pergunta para a senhora. Como a senhora vê... Vamos falar de mulheres, já que a gente puxou o mês de março aí, dia 8 de março, Dia da Mulher. A nossa primeira live foi feita lá, na época do Dia da Mulher. Como a senhora vê a evolução da mulher nessa caminhada aí? Questão de... Como que... Mulher no geral. Como que era lá na época da sua mãe? Como que você vê essa diferença, essa evolução da mulher na sociedade? Então, a mulher, ela sempre participou. Na casa, no lar, é a peça principal, né? Dizem que é um pilar... Muito importante. Muito importante. Mas assim, meio... Não escondida, mas assim, meio na retaguarda, né? Mas, no fundo, a gente sabe que ela sempre estava aí... Sempre, atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Exato. Do lado, né? Do lado. Hoje se teria do lado, hoje se né? diz do lado. Do lado. Então, a evolução foi aos poucos também acontecendo. Então, hoje a gente tem as mulheres que... Porque antigamente era mais assim, eram professoras, né? As professoras... A profissão comum era professora, né? Hoje não, hoje a mulher já está em todos os segmentos da sociedade, né? Então, gerente de empresa... Dona do próprio negócio. Dona do próprio negócio... na política, na estrada, dirigindo caminhões, né? É uma representatividade maravilhosa, né, dona Noemi? É motorista de ônibus. Olha só. Já, né, tem mulheres... muito, né? Isso já vem acontecendo há muito tempo, né? Sim. Mas pra gente ainda, às vezes, é uma novidade, porque aqui não se vê tanto isso, né? Mas a evolução foi indo aos poucos, mas... Sempre pegando um pouquinho de espaço, foi indo, né? E tá acontecendo. E na época que a senhora era adolescente lá, tinha carteira de motorista? A senhora imaginou toda essa evolução? Ou tinha sonhos de fazer alguma profissão específica? A empresa já existia? Não, foi uma novidade muito grande para nós. Isso eu lembro muito bem, que... Veio para Quilombo, na época eles construíram um hospital, né? Que eles foram em busca de médico, porque precisava médico, né? Nós tínhamos aqui um farmacêutico, uma farmácia com farmacêutico que ajudava muito, que era o seu Hélio Antônio Farizin, né? E depois, então, os nossos pais também foram em busca de trazer médicos para cá. E quando veio para Quilombo o Dr. Pedro Luiz Marrafon, a esposa dele dirigia. Olha aí, era uma evolução. Foi uma evolução. E eu lembro que vinha do interior de Quilombo a dona Anita Bax. Ela dirigia. Ela tinha uma rural, ela dirigia essa rural. Então, isso chamava atenção. Mas isso já nos anos de 1970, 71, 72,
Nessa faixa etária. Ou até antes, um pouquinho, não lembro E direito daí o ano. Eu lembrei agora disso, Isso. né? Mas eu lembro que isso chamava atenção. E aguçava o desejo de dirigir também, imagina, dona Noemi? então, a gente Brilhava os olhos? Já imaginava, bom, logo nós vamos aprender a dirigir, vamos, né? É, Vamos com fazer certeza. carteira Também vamos pegar um carro e vamos ir por aí. Por aí. E aí, como que foi? Como que foi? A senhora seguiu a sequência dos seus pais, né? Por exemplo, eles já tinham a empresa e vocês Sim. deram sequência. Sim. Foi um sonho de vocês? Como que foi isso? Ou não, tinham outro sonho e acabou se adequando ao que tinha? Ou como que foi assumir essa parte? Então, meus pais trabalhavam no ramo da madeira, daí era mais assim, os irmãos, né? Os homens que cuidavam dessa parte, né? E então eu fui trabalhar na comercial Riede. Eu trabalhava como vendedora. Na época você falava balconista, né? Verdade. Porque Não era tinha. aquelas. Né? Fazia Então, tudo, tinha né? aqueles balcões e nós vendedoras ficávamos atrás. Tudo no papelzinho, dona Tudo Noemi? no papel, tudo na caneta. Mas assim, a gente saía de trás do balcão e já ia em busca do cliente na porta. A gente fazia isso. Já tinha o dom aguçado para vendas. Não se dizia vendas, mas já tinha, né? Sim. E que Aquelas coisa. prateleiras cheias de tecido em metro, a gente vendia tecido em metro, né? Era mais difícil, mas era gostoso também. Tudo era pesado. A pessoa chegava e pedia 1 quilo de soda. Isso eu comento sempre, né? 1 quilo de soda, 100 gramas de salbunico, essas coisas todas que hoje você vai no mercado e você encontra tudo prontinho. Tudo no pacotinho. A gente pesava na hora. Era tudo a granel que fala, né? Tudo. E aí foi evoluindo. Como que chegou a evoluir para a loja? Então, daí eu continuei trabalhando nessa empresa muitos anos e quando casei, daí já fui ajudar na Pascoaloto, né? Entrei para a empresa da Pascoaloto. Então, casei e já fui para... Daí falou pro marido, agora dá licença que eu vou trabalhar na loja. Vamos ajudar aqui. Isso e aí, devagarinho, a gente só vendia móveis na época, né? Se fabricava, se vendia, se comprava também, né? Se revendia móveis também. Não só da fábrica, mas a gente também revendia móveis de outras empresas, né? E já tinha muita mulher, dona Noemi, nesse ramo? Já tinha, assim, no comércio, na verdade, como vendedora, a maioria eram mulheres. Eram mulheres. Né? As balconistas. Balconistas, não eram vendedoras. E os homens ficavam atrás, então, com a parte mais grossa, mais bruta e mais pesada, no caso, né? Os maridos cuidavam da parte pesada, as mulheres o balcão. É isso, a gente cuidava. Ainda existe, né, dona Noemi, aqui em Quilombo, né, ainda existe muita empresa familiar que faz isso, né? Então, daí entrei para a família da Pascoaloto, daí a gente já foi assumindo junto a empresa aí, trabalhando, né, na loja, que a gente continua até hoje. E hoje não tem quem não conhece a Pascoaloto e a dona Noemi. Então, assim... A gente aos poucos foi colocando outros itens, né? Não só móveis. Então a gente foi colocando na linha branca, na linha de eletro, e assim foi indo, né? E tem um monte de coisa lá dentro. Sim. Né? E pensar que era um jeito, hoje é totalmente diferente. Hoje não é mais a granel, hoje é tudo separadinho. Então é bem diversificado e para você se manter, você precisa ter essa opção, porque nós temos a concorrência tá aí, tá na tela, né? E está dentro das nossas casas 24 horas, né? Isso aí. Então, eu posso fazer compra a hora que eu quiser. Então, a gente não vende mais o tecido agora, dona Noemi. Agora vende o lençol pronto. É verdade. Vende ainda tecido. Eu não vendo. Na Pascoaloto não tenho tecido, mas tem lojas que vendem tecido Muito ainda. bem. Bem menos, mas ainda existem, né? A mãe conta que o avô saía, comprava o tecido, trazia para casa... E a avó costurava, então, a roupa da escola, enfim, tudo, né? Era tudo feito em casa, e bem familiar. E a mãe sempre disse que com 7 anos o presente de aniversário era uma enxada. Cara, eu não sei mexer numa enxada. Olha que evolução, né, dona Noemi? Eu acho que se der uma enxada para os filhos da gente, não funciona, né? E estamos ainda ali ajudando, né? Estão ali ajudando, exatamente. Então, para você ver que o trabalho braçal, o trabalho não mata ninguém, né? Não, fortalece. Exato. Fortalece porque hoje eu vejo meus pais são muito mais fortes que eu. Se eu pegar uma enxada, eu não durmo de noite e dou na coluna, né? E eles carpiam todo dia e noite, direto, e enfim, fortalece, né? É isso aí. Dona Noemi, falando ainda de mulher,
A questão da mulher na participação da sociedade. Aí eu falo assim, não só ali na empresa dela, participação geral na sociedade, em cargos públicos, em cargos voluntários. Por exemplo, a senhora é presidente hoje do Contur. Essa participação de saber o que está acontecendo na cidade, de saber de que forma, daquele trabalho voluntariado que a gente falou, né? De que forma a gente pode dar um passo a mais para fazer algo diferente, para fazer esse diferencial. Como que a senhora vê isso hoje? A senhora falou que aquela vez era necessidade, né? Ou se fazia, ou não tinha ninguém que fazia. Então, se juntava e se fazia. E hoje, essa mulherada aí, como que vamos fazer? Vamos incentivar? Como que é isso? Assim, era uma necessidade, mas hoje também é uma necessidade. Verdade. Porque nós temos que fazer alguma coisa para melhorar a nossa cidade. Nós precisamos fazer, cada um na sua comunidade, cada um no seu município. Quando a gente comenta assim, porque lá no tal lugar tem isso, porque lá tem, né? A gente ouve esse tipo de comentário. Verdade, aqui não tem, por que lá que aqui não tem, mas lá, os de lá não vêm fazer aqui. Sim, eles fazem para eles, né? Lógico, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. Tem que se mobilizar e fazer. Por isso que a gente se envolve e procura sempre buscar e participar. Porque você ficar só sugerindo, dando ideias. Sentado lá no sofazinho, é fácil. Teria que fazer isso, aqui falta isso. Mas, então, vamos lá, vamos contribuir, vamos fazer a nossa parte. Sim, verdade. Porque tem ideias, são muitas, né? Às vezes o difícil é você fazer com que essa ideia se torne uma realidade. Verdade. Mas com a participação das pessoas, da comunidade, do comércio, da indústria, do agricultor, da empresa familiar. É uma união, né? Tem que ser uma união, né? Tem que se juntar. Tem que se Juntando tudo, as coisas acontecem. A gente tem que somar. Eu sempre falo assim, nós precisamos somar. Cada um para si não funciona. Exato. Vai chegar uma hora que vai ter um impasse e não adianta. Exato. E são opiniões diferentes, né? Porque se um tenta fazer e o outro já tenta destruir, então... Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, pode até acontecer, mas aí demora mais. Exatamente. Demora mais. É muito importante essa participação de todos. Nós comentamos na live passada referente à educação, referente dos pais com essa união com a escola, né? A gente tem muito a desculpa de tempo, né? Hoje a gente nunca tem tempo, que nem a gente comentou no começo. Então, esse tempo para fazer as coisas acontecerem também ele é necessário. Sim. Porque, como a senhora falou, se a gente não se unir para fazer algo diferente, ele não vai vir. A gente só tá esperando, se a gente só esperar o outro fazer, pode ser até que venha, mas vem com uma dificuldade maior e com uma demora maior, né? Então, a união aí faz parte também, né? E também sugerir, criticar, sim. Sim. Eu acho que é interessante até a crítica construtiva, uma crítica para ajudar a resolver. Isso aí. Sempre vender uma imagem boa. Eu sempre falo assim, nós precisamos... Porque quando se comenta que naquela cidade tem isso, a gente fala aquilo que é bom. Sim. Porque a gente viu o que é bom. A gente tem um exemplo agora, né, dona Noemi, do nosso turismo, né? Isso, então você vai lá, você vai ver que os problemas que eles têm, nós também temos. Verdade. Os problemas que nós temos, eles também têm. E às vezes são até maiores. Verdade. E a gente fala e divulga, às vezes, uma outra cidade e a gente deixa de divulgar a nossa. Verdade. Né? Que aqui também nós temos muito. Meu Deus, nós temos uma riqueza enorme em Quilombo, né? Se a gente for parar para avaliar ou para colocar no papel alguns pontos que nós temos em Quilombo de divulgação, eles são maravilhosos, né? Que a gente encontra em outras cidades, mas aqui a gente tem coisas muito boas. E a gente está em construção, né, dona Noemi? A gente não está pronto. Então, tudo que está em construção... Acho que nunca vai ficar pronto. Acho que não, né? Sempre tem uma coisinha a mais para colocar. Sempre tem algo a mais para se fazer. Sempre. E tudo que a gente colocar... Até porque nem tem como ficar pronto, né? Porque você tem que estar sempre Senão inovando. Senão não crescemos, né? Lógico, empacamos. Né? Então, tem muita coisa para acontecer aqui. E devagarinho as coisas vão acontecendo. Claro, com certeza. Nós precisamos de investidores, pessoas que venham e que pessoal invistam. Vem para Quilombo. Vem para Quilombo
Vem bem que a gente está vestido. precisando, que você com certeza é uma terra tranquila que você vai gostar. E melhorou bastante. Olha, a nossa gastronomia já está bem, evoluiu muito esses últimos anos e com certeza vai cada vez mais, né? Sim. As águas, olha o termas que nós temos no Tá centro da maravilhoso, cidade. né? É. Lógico, tudo tem suas coisinhas, gente, mas é tudo que nem a gente falou, tá em construção. Sim, é tudo tem muita coisa que etapas. tem que melhorar. Isso. Mas eu digo assim, você planeja uma casa, você coloca no papel, você coloca ela. Você só vai saber o funcional, o que tem que melhorar, colocando pra funcionar. Sim. Porque às vezes você pensa uma coisa, sabe aquele móvel, né, dona Ana, minha senhora que trabalha com móvel? Ah, eu quero colocar ele aqui. Aí você vai, pega e coloca ele aqui. Cara, não ficou bom. Então a gente só consegue ir melhorando Sim. a partir do momento que tá funcionando. Aí vai surgir os percalços, vai surgir os impasses e aí a gente vai resolvendo. Então por isso que a gente falou, né, dona Noemi, é um processo, é uma construção e a gente tem que estar sempre evoluindo. Quando a gente achar que tá bom, porque tem alguma coisa para melhorar, né? Sempre. Olha, nós temos aqui as nossas quedas também, né? Do Salto Saudades. Linda. É lindo isso, né? Então, claro, às vezes você vai lá, eu fui lá e tinha lixo caído, tinha lixo para cá, lixo para lá, alguém tem que ir lá recolher. Tudo bem, vamos colocar alguém lá para recolher. Sim. Mas por que aquele lixo está lá? Quem jogou? Porque foi lá e jogou. Exato. Né? Então, se cada um faz a sua parte, Já funciona melhor. já funciona melhor. Nós tivemos aquela questão das enchentes, né? E que Sim, foi assim. que foi algo que a gente não tem controle. Não tem controle. E aí ficou esse tempo todo. Agora a gente está voltando a fazer as proteções. É que tudo, é algo né? público, né, dona Noemi? Então tem todo um processo público que tem que ser respeitado. Sim. Mas logo vai ficar pronto, vai Sim. voltar. Então, isso aí também vai ser terceirizado, como aconteceu Termas, a gente vai terceirizar, o município também vai terceirizar. E vai ser uma junção quedas, maravilhosa, né? né? E o pessoal não deixou de visitar, por mais que tá, a gente vê que o pessoal comenta, compartilha, posta foto. Então, o pessoal, eu tenho... É lindo, é lindo, maravilhoso. né? Eu tenho o @, do Instagram do Visite Quilombo, e o pessoal chama a gente, pede como é que tá, se dá pra ir visitar e tal. E compartilha imagens, então é bonito. Então é a mesma coisa que aconteceu com as escolas, né, dona Noemi? Sim. É a mesma coisa que aconteceu com a igreja, é a mesma coisa que aconteceu com a comunidade, é a mesma coisa que aconteceu com várias coisas aqui em Quilombo. É evolução. E ela pode demorar, ou ela pode ser lenta, pode ser rápida, mas ela vai ter que evoluir. E não vai poder parar. Senão nós paramos no tempo, né? Sempre. Né? Vamos ver quem mais comentou aqui, então. Linda Cir Marques, boa noite, minhas queridas. Cidiane Cardoso, boa noite, quero participar. Rosana Panceira tá lá assistindo a gente de Erechim, Rio Grande do Sul. Rosana, um abraço, valeu pela parceria. Marciane Matheus, linda Cir Marques, sempre compartilho ouvir essa história é muito bom. Eu também não estudei porque não tive oportunidade e hoje isso me faz falta. Também me criei. Deixa eu só puxar o microfone, não sei se vocês estão ouvindo direito. Vamos lá. E hoje isso me faz falta. Também me criei na minha Aurora do Oeste e hoje moro em Blumenau. Parabéns aí pela iniciativa. Linda Cir, muito obrigada hein, de Blumenau assistindo a gente. Você viu que coisa gostosa? E tem história de Quilombo para contar. Dona Maria Valcaringa, vó Maria assistindo a gente. Obrigada, vó, que tá sempre de olho aí na gente. Mari Jordão. Nadir Costa, então, Daniela Brites. Vamos ver. Isso aí, então, por hoje. Délcia José Leila Procópio. Muito bem, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Ligadinhos aí. Vão compartilhando aí, vão comentando. E a gente vai falando de vocês. E quem quiser mandar aí mais histórias, dizer de que cidade está falando. A gente está quase estourando o tempo. Te falei, dona Noemi, que quando a gente começa a conversar, a gente fala demais? Bastante, né? Dona Noemi, fala aí pro pessoal de Quilombo aí, manda um recado para as mulheres, para a população em geral, para quem participou da sua infância, da sua adolescência, para quem tá assim. Enfim, faz aí por sua conta agora. Faz um recadinho. Olha a aí responsabilidade, né? Isso aí. Então, a gente teve assim uma infância, uma adolescência, uma juventude. Nós aproveitamos com saúde, né? Algo saudável, que hoje, às vezes, a gente percebe assim que eles não conseguem, o jovem, o adolescente, eles não conseguem ter uma juventude saudável, porque eles têm muitas opções.
Então, a gente tem vários caminhos a escolher. E nem né? todas são saudáveis, E nem né? todas são saudáveis. Verdade. Então, assim, nós, como pais, a gente não abandona nunca. Não. Né? Só que se nós deixamos de viver aquele momento da nossa vida com saúde, ou escolher o melhor caminho, nós vamos estar junto na tristeza, sofrendo com toda a família, porque um pai e uma mãe não abandonam o filho, mas sofre junto. E o caminho é dele, né? E o caminho não tem como dele. A gente mudar, né? Então Exato. vai um recadinho pros jovens aí, né? O caminho é de vocês, é vocês que escolhem. O pai e a mãe podem estar apoiando, vai estar sofrendo junto, porque isso é natural, mas a escolha é de vocês. Sim. E olha, a dona Noemi colocou muito bem aqui, a gente tem opções boas para escolher. Tem. Né, dona Noemi? É só abrir o olhinho aí, ouvir o vídeo, largar um pouquinho o celular, porque aqui existe uma cultura muito inútil, mas existe coisas úteis também, então vamos focar nas coisas úteis, né, dona Noemi? Sim, a vida é muito boa, então é muito bom viver, né? E o tempo está passando muito rápido. E um dia mais é um dia menos. O tempo está passando rápido, então tem que viver bem. Né? E procurar sempre escolher o melhor caminho. Tudo bem que às vezes pode acontecer alguma coisa algo na vida da gente que a gente tem que mudar a direção. Mas quando a gente tem opção de escolher, vamos sempre pelo melhor. E quando a gente também fala, a gente também sempre, acho que isso acontece em todas as famílias, né? Quando os pais falam, eles falam pensando, ou ajudam a tomar uma decisão, sempre pensando no melhor. Às vezes não é o melhor, mas naquele momento... É a forma melhor que o pai aprendeu que era. Exato. Né? Então, por isso que as oportunidades estão aí todo dia. E é bom a gente ir em busca, observar, pensar. Isso não só no nosso dia a dia de vida, mas assim dentro das nossas empresas. Também nós precisamos da comunidade, vamos participar. Saber o que está acontecendo, né? Exato, né? Dentro de uma empresa também, vamos pensar bem, vamos ver o que é melhor, o que não é, como é que eu vou agir, como é que eu não vou. A gente sempre procura fazer o melhor, né? Ética, né? Com ética. Então, a gente fala, hoje é muito abrir e fechar, né? Então a gente tem que pensar realmente quanto que dá para levar, quanto que tem que parar, quanto que tem que começar, sempre pensando no que é melhor. Sim. E focando muito no que é melhor para ti, né? E para a sociedade em geral, mas principalmente para ti, né? Sim. Porque não adianta você fazer só o que você acha que o outro vai achar bom e aí se amargurar, né, dona Noemi? Tem que fazer sempre o melhor para ti e para sua família também, né? Sim. E Quilombo é uma cidade boa. Nós temos uma frase, né, que é o nosso slogan, né, que Quilombo, terra boa para se viver, água boa para se beber. E tá aí. Quilombo é um lugar bom, é saudável, é bom de morar, é seguro, gostoso, seguro, quietinho. Tá perto de tudo, né? Você quer algo a mais, tem cidades maiores que a gente pode... Mas aqui também consegue tudo já. Sim. Né? Então... Eu falo que hoje eu saí de Quilombo e vou para Chapecó, às vezes, né? Que nem a gente tem médicos, especialistas que não tem aqui, ou alguma coisa que não existe aqui que a gente tem que buscar. Minhas nossas, a cabeça chega a voltar doendo, porque a gente tem uma tranquilidade, principalmente eu que moro no interior, né? A gente tem esse gostinho do interior ainda, né, dona Noemi? Tipo, esse cheiro de coisa boa do interior. Então, a gente chega lá, a gente vê toda essa modernidade, aquele barulho de trânsito, e a gente volta com a cabeça já latejando. Então, a gente tem um sossego diferente, né? Uma calmaria ainda diferente que a gente tem que estar cultivando aqui. Sim, eu sempre falo assim, ó, que a evolução foi grande e rápida. Uhum. E a gente, às vezes, fica só reclamando e achando que isso não está bom ou que podia ser melhor. Mas se nós... diz que a gente não deveria olhar para trás, né? Mas vamos olhar para trás para ver o que foi, para perceber como a gente está vivendo agora e o que pode vir... Para melhorar. Para melhorar. Então, no passado, eu acho assim, que nossos pais foram sofridos. Né? Trabalharam muito, braçal, né? Usaram a força, trabalharam. Muita lavoura, muita construção. Muito no braço, né? A nossa geração também se trabalha bastante, se usa bastante, né? Os braços, a gente, né? Se trabalha muito. Mas
pode se trabalhar menos, mas saber de que forma correta trabalhar. Preparar, né? Como é que você vai viver, ter uma qualidade de vida no futuro se você não faz teu pé de meia agora? Hoje. É verdade. Se você não começar agora... Como é que tu vai exigir uma qualidade de vida se você não faz a tua parte? Né? E tem que começar agora, né, dona Noemi? Não pode esperar chegar lá no fim e pensar, agora vamos, né? Se você não começar agora, porque a gente sempre deixa para depois, né? Vamos deixar para depois. Amanhã a gente faz, amanhã a gente começa. E se a gente não começar agora, quando chega lá, não adianta, não tem mais tempo. Então, eu quero dizer assim que Quilombo é um lugar gostoso de se morar. Cada um tem que fazer a sua parte. A nossa cidade está bonita, né? Está limpa. O que precisa é que, talvez um pouquinho mais de cuidado. As pessoas têm que cuidar mais com o lixo na cidade. Aquele toquinho de cigarro que eu estou fumando, fica jogando aquele toquinho de cigarro. Se você tem esse vício, fuma. Mas... É a união que a gente falou antes, né, dona Noemi? Cada um faz aquele pouquinho e a gente faz cada um fazendo a sua parte, o resultado é grande, né? Porque a gente não consegue dar conta de manter uma cidade limpa. Não, né? Pode ter quantos funcionários for. Se um limpa e um suja, nunca vai bater. Então, se cada um fizer a sua parte, eu digo assim que Quilombo é um lugar gostoso, é bom, é seguro e precisamos de investidores que venham para Quilombo. Venham para Quilombo, que está ficando muito bonito, né? E o turismo, com certeza, aí, tanto o nosso turismo rural quanto o nosso turismo da cidade, daqui uns dias nós temos a rota Encantos Rurais, que é maravilhosa. Olha, a dona Paulina que estava comentando aí com a gente. Com a panificadora, o Busnello com os vinhos, a Zuleika lá que serve o almoço colonial rota, maravilhoso, Dona Nelva, Dona Nelva com Cleusa, com aquela casa dela lá incrível para se passar. E tá vindo coisas novas. Nós temos também, uma rota bem interessante e bem... Né? Nós temos a rota do Gole, que daí tem os vinhos. Eu não ia falar nisso porque eu não tô podendo beber. Tem o Enderle com a choperia que é fantástico. O Christian, um abraço. Nossa, ele sempre recebe a gente com carinho. Sabe o que eu acho bacana? Gostoso, esse recebimento desse povo, né? Eles acolhem. Sim. E vai entrar na Rota do Gole também agora o Cantinho do Céu lá da Ivone, né? Isso, daí, gente, não é bebida de álcool, mas é chimarrão. Vamos, dona Noemi, senão a gente vai ficar a noite inteira aqui. Então vamos encerrar esse programa agradecendo, dona Noemi, pela participação, pelas histórias gostosas que a gente estava contando. Muito obrigada novamente por fazer parte. Com certeza, mais vezes a gente vai chamar a senhora aqui para falar, tá? Agradecendo novamente a Aquarela Quilombo e Despachante Rosseto, nossos apoiadores do nosso programa Papos e Relatos, toda quinta-feira às 8 horas. Então, acompanhe. Quem não assistiu ou quem quer que alguém assista aí, compartilhe, vai lá no YouTube, segue lá a gente, assiste o vídeo de novo, compartilha, acompanha, que vai ter muita coisa bacana pra vocês, tá? Um beijo no coração de vocês, uma ótima quinta-feira, um restinho de final de semana maravilhoso aí pra vocês e até quinta que vem no mesmo horário. Uma boa noite.